Filha do patrão se faz passar por empregada doméstica e sofre humilhação. Camille Delacroix, 28 anos, era a única herdeira de um império hoteleiro construído por seu pai, Philippe Delacroix. O nome Delacroix ressoou no mundo da hotelaria de luxo como referência de qualidade e serviço. Philippe Delacroix construiu um verdadeiro império, uma cadeia de hotéis 5 estrelas que se estendia por 4 continentes. Cada estabelecimento era uma obra-prima de arquitetura e conforto, e todos ofereciam serviços que atendiam às expectativas dos clientes mais exigentes. Os Delacroix eram figuras de destaque no setor e o seu nome era sinônimo de prestígio e sucesso. Philippe, homem de temperamento rígido e metódico, administrou seu império com a precisão de um relojoeiro. Visionário, ele foi capaz de antecipar as tendências do setor e viu seus hotéis prosperarem em um ambiente altamente competitivo. Mas, com o passar do tempo, o seu olhar desviou-se daqueles que, dia após dia, mantinham vivos os seus hotéis. Camille, sua única filha, cresceu à sombra desse gigante. O relacionamento deles tornou-se mais distante à medida que Camille crescia. Você precisa aprender a administrar um negócio, Camille. Um dia tudo será seu, dizia-lhe muitas vezes o pai, mas sempre com uma certa frieza. Falou com ele sobre gestão de números, investimentos, parcerias estratégicas, mas nunca sobre os homens e mulheres que, nos bastidores, lutaram para manter a reputação do hotel. Camille nunca teve a oportunidade de discutir a realidade humana do negócio com o pai. Ela não entendia por que ele ignorava o sofrimento dos funcionários, daqueles que trabalhavam incansavelmente para manter a fachada impecável do luxo. Cada vez que ela lhe falava das condições de trabalho nos hotéis, do excesso de trabalho das empregadas domésticas, dos comentários desdenhosos dos chefes ou das horas excessivas impostas às recepcionistas, o pai afastava-lhe as preocupações distraidamente, absorto nos seus negócios. Você acha que um CEO tem tempo para se preocupar com esses detalhes? Deixe-me cuidar do essencial, ele respondeu com uma pitada de desprezo em sua voz. Estas respostas, sempre tão frias e desligadas da realidade no terreno, alimentaram a frustração crescente em Camille. Ela entendeu que para seu pai o objetivo era construir um império cada vez maior e mais lucrativo. Mas para ela, isso não foi suficiente. Ela queria saber como os funcionários se sentiam, como eram tratados e se os valores de respeito e dignidade eram realmente aplicados em todos os níveis da empresa. Essas perguntas tornaram-se obsessivas, principalmente depois que ela ouviu rumores de abuso verbal, discriminação e tratamento injusto em alguns hotéis do grupo. Um dia, Camille tomou uma decisão radical, uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela iria se passar por governanta e trabalhar incógnita em um dos hotéis mais prestigiados do grupo, o Hotel Lumière em Paris. Este hotel foi um dos pilares do sucesso do Império Delacroix. Mas o que o interessava não era o aspecto luxuoso do lugar, mas sim os bastidores invisíveis. Ela queria ver a realidade de outro ângulo, descobrir o que realmente custou àqueles que se esqueceram de si mesmos nas sombras das grandes luzes. A princípio, seu pai recusou categoricamente, pensando que era uma ideia absurda e inútil. Mas Camille insistiu. Ela explicou a ele que, para um dia ser realmente a chefe da empresa, ela precisava entender todos os aspectos da estrutura, mesmo os mais incômodos. Finalmente, Philippe cedeu, embora com relutância. Ele sempre foi um homem pragmático e sabia que sua filha estava determinada. Mas ele não podia deixar de pensar que ela acabaria descobrindo uma verdade que ele preferia guardar para si. Tudo bem. Mas não venha reclamar quando descobrir a realidade no terreno, ele disse a ela, quase divertido com sua audácia. Camille não tinha medo da realidade. Queria ver com os próprios olhos, sem filtros, sem estar protegida pela posição que ocupava. No dia seguinte, ela tirou licença do cargo de gerente de relações públicas e foi incógnita ao Hotel Lumière. Ela vestiu um uniforme de empregada, um simples avental e touca azuis, e prendeu o cabelo em um coque baixo, tomando cuidado para não chamar a atenção. Ela se apresentou na recepção com o nome de Julie Morel, um pseudônimo simples, mas eficaz, para não ser reconhecida. Quando ela chegou, a atmosfera do hotel a impressionou. A decoração era deslumbrante, claro, mas o que a impressionou ainda mais foi o forte contraste entre a grandiosidade do lugar e a atmosfera que ela sentia. Ela nunca imaginou que por trás das portas de vidro, sob os lustres cintilantes e as colunas de mármore, existissem vidas silenciosas, vidas de pessoas que, apesar do seu trabalho árduo,
eram invisíveis aos olhos dos clientes e gestores. Desde o primeiro dia, Camille entendeu que, no hotel, o respeito aos funcionários não era prioridade. Os funcionários eram tratados como peças intercambiáveis, engrenagens de uma máquina sem alma. A chefe das faxineiras, Sophie, cumprimentou-o num tom seco, quase desdenhoso. Ah, mais uma novidade, ela murmurou, olhando distraidamente para Camille. Ouça-me com atenção, não temos tempo para fazer barulho aqui. Você trabalha rápido, fica quieto e, acima de tudo, evita chamar a atenção. Entendido? O tom era áspero e, embora Camille estivesse mentalmente preparada, ela não pôde deixar de sentir uma ponta de desconforto. Os demais funcionários, embora mais discretos, tiveram atitude semelhante. A hierarquia parecia baseada na exploração silenciosa. As governantas eram vistas como criadas, sombras invisíveis cujo trabalho durava o dia todo sem nunca serem reconhecidas. E ainda assim, apesar do cansaço, nunca houve gratidão. O primeiro dia de Camille foi uma série de provações. Acordar às 5 da manhã, uma sucessão de quartos para limpar, comentários depreciativos dos clientes, pressão constante para ser mais rápido e eficiente. Ela rapidamente percebeu que os funcionários na base da hierarquia não tinham margem para erros. A menor negligência poderia custar-lhes os seus empregos, e muitas vezes, a administração estava ausente quando se tratava de defender os seus direitos. Mas foi a solidão da existência dos funcionários que mais impressionou Camille. As governantas eram invisíveis para clientes e gerentes. Eles estavam lá para deixar o hotel impecável, mas seu trabalho estava escondido. Camille, ao limpar os quartos e observar as interações, entendeu a dureza desta vida. Ela sabia que por trás dos sorrisos forçados dos funcionários havia um mal-estar profundo, um mal-estar que ela não podia ignorar. Mas isso foi apenas o começo do que ela iria descobrir. Uma noite, o Hotel Lumière preparava-se para acolher um grande evento. A noite foi dedicada a convidados de prestígio, investidores, figuras influentes do mundo dos negócios e da política e algumas celebridades escolhidas a dedo. O objetivo foi estreitar os laços comerciais e manter a imagem impecável do hotel. Camille, como integrante da equipe de manutenção, foi informada da importância deste evento. A administração insistiu para que tudo fosse perfeito e que os funcionários fossem particularmente discretos e eficientes, como se a sua presença fosse uma mera sombra por trás do brilho do luxo. Camille, vestida com seu uniforme de faxineira, deslizou silenciosamente pelos corredores, com um esfregão na mão, pronta para intervir a qualquer momento para manter o local impecável. Ela conhecia bem as expectativas da gestão, não deveria agitar, não chamar a atenção, mas estar em todos os lugares ao mesmo tempo, apagando todos os vestígios da presença humana, como uma silhueta invisível. Ao caminhar pelo majestoso saguão, observando os convidados impecavelmente vestidos passeando entre as colunas e lustres cintilantes, ela avistou uma bandeja abandonada ao lado de uma porta. Estava cheio de copos vazios e talheres sujos, evidência de uma recepção movimentada. Ela caminhou até a bandeja para pegá-la e continuar sua missão. Foi então que um homem de cerca de 40 anos, vestido com um terno escuro de corte perfeito e ostentando um relógio de ouro maciço, correu em sua direção. Ele a empurrou intencionalmente, sem se importar com o fato de que ela carregava uma bandeja cheia de pratos. Tenha cuidado, seu idiota. Você está manchando a imagem deste hotel. Ele gritou em voz alta, seu olhar frio e desdenhoso fixo em Camille. Seu sotaque parisiense cobria as palavras com uma arrogância palpável. Uma risada desdenhosa surgiu ao redor deles. Camille, congelada no lugar, reconheceu imediatamente o homem, Jean-Baptiste Morial. Ele foi um investidor influente e amigo de seu pai, Philippe Delacroix. Um homem para quem os empregados eram meros peões, intercambiáveis, e que nunca hesitou em ostentar o seu poder, especialmente quando rodeado de outros notáveis ricos. Eu nem entendo como você pode contratar funcionários tão incompetentes. Você acha que merece seu salário? Ele continuou, seu tom ácido, seus olhos penetrantes percorrendo o corpo de Camille como se ela fosse uma simples mercadoria defeituosa. Os convidados que se aproximaram e observaram a cena trocaram olhares, alguns murmurando entre si, enquanto outros soltaram risadas abafadas, divertidos com a cena que se desenrolava diante deles. Camille sentiu o coração apertar e um peso se instalar em seu peito. Não foi a primeira vez que sofreu tal tratamento,
Mas a brutalidade e a transparência da humilhação atingiram-na com uma violência incrível. Seus punhos cerraram-se instintivamente, mas ela se lembrou porque estava ali. Ela não estava lá para se defender, para reagir. Ela estava lá para aprender. Ela era Julie Morel, uma simples faxineira, invisível para todos, cujo papel era limpar os rastros deixados por quem se julgava superior. Ela olhou para baixo, tentando não deixar transparecer sua raiva. Seus músculos estavam tensos, mas ela se forçou a manter a calma, como se fosse um mero instrumento nas sombras do luxo, apagado pelo brilho do mundo ao seu redor. No entanto, isso não foi tudo. O que aconteceu a seguir a deixou sem palavras. Sophie, a chefe da limpeza, estava a poucos passos de distância, observando a cena. Em vez de intervir para aliviar as tensões, ela caminhou em direção a Camille, com um sorriso satisfeito no rosto. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou de Camille e, com um gesto repentino e calculado, derramou um copo de água gelada na cabeça de Camille, deixando a água escorrer em seu uniforme, molhando seus cabelos e sua camisa. Limpe isso imediatamente, Julie. A ordem foi dada com tom seco e autoritário, como se Camille fosse apenas um objeto à mão. A cena se desenrolou sob o olhar divertido dos convidados. Algumas risadas começaram, algumas mais altas que outras. Camille, perturbada, sentiu-se dominada por uma vergonha que a queimava por dentro. Cada fibra do seu ser se revoltou contra esse tratamento, mas ela se forçou a manter a calma. Seus dedos tremeram quando ela pegou o pano para limpar a mancha, mas ela não disse nada. Ela não se permitiu responder. No mundo deste luxo desumanizado, a sua voz não tinha lugar. Ela era apenas uma cúmplice na produção. Ela desapareceu nas sombras do salão, tentando não atrair mais atenção. Mas por dentro, uma tempestade estava se formando. Essa humilhação que ela sofreu ali, diante dessas pessoas que a olhavam como se ela não fosse nada, a marcaria para sempre. Ela sabia que precisava aprender, mas naquela noite era mais do que ela poderia suportar. Não era apenas uma questão de status social, era uma questão de dignidade. O que ela estava vivenciando naquela noite não era apenas uma maldade comum. Foi todo um sistema, com as suas hierarquias, os seus silêncios cúmplices e as suas humilhações visíveis, que o aprisionou. Naquela noite, Camille voltou para casa encharcada e exausta. Ela não disse nada a ninguém. Ela não falou com o pai ou com os amigos. Em silêncio, ela subiu para o quarto, despiu-se e jogou-se na cama. A dor era muito mais profunda do que apenas a humilhação física. Era uma raiva contra o mundo que ela pensava compreender, mas que, a cada dia um pouco mais, lhe aparecia em toda sua brutalidade. Por baixo da dor havia uma raiva fria. Um fogo crescendo dentro dela. Ela agora sabia que seu papel, o de simples herdeira, não era mais suficiente. Ela queria reescrever as regras. Ela não permitiria que este mundo continuasse a esmagar os mais vulneráveis, a ignorar a sua dignidade. Ela não permitiu mais que essas humilhações definissem seu lugar. Camille Delacroix não era mais apenas uma herdeira. Ela estava determinada a fazer a diferença, e isso começaria com uma tomada de poder que, desta vez, viria de baixo para cima. A luta pela dignidade daqueles que eram invisíveis estava apenas começando. Na manhã seguinte, Camille apareceu no hotel com nova determinação. Já não era Julie, a faxineira, que passava pela porta em silêncio. Era Camille Delacroix, vestida com um terno elegante, o cabelo cuidadosamente penteado e a maquiagem impecável, afirmando sua presença a cada passo. Sua abordagem era mais segura, mais imperiosa. Ela já não se misturava às sombras das demais, mas se firmava como figura central do lugar que até então observava com o canto do olho. Os funcionários que a viram disfarçada congelaram ao reconhecê-la. Seus olhos, cheios de surpresa e confusão, seguiram-na enquanto ela caminhava pelo corredor. Seus sussurros se misturavam à agitação dos garçons e recepcionistas, que não conseguiam acreditar no que viam. Camille parou em frente à recepção, onde os funcionários estavam ocupados, e, sem hesitar, perguntou com voz firme, mas calma: "Traga todos os funcionários imediatamente." Os sussurros morreram instantaneamente. Em poucos minutos, todos estavam reunidos no lobby. As recepcionistas, a equipe de limpeza, os garçons e até o gerente do hotel, Sr. Lambert, completamente desconcertado com a cena. Sophie, a chefe da equipe de limpeza, chegou por último, com um olhar incerto,
como se sentisse uma tensão que não conseguia explicar. Mas a surpresa deste encontro não terminou aí. Philippe Delacroix, pai de Camille, entrou por sua vez no salão, acompanhado por vários acionistas influentes do hotel. A sua presença não tinha sido anunciada, o que desestabilizou ainda mais o ambiente já pesado na sala. Camille observou-os por um momento, depois voltou-se para a assembleia, pronta para quebrar o pesado silêncio que reinava. Nos últimos dias, tenho trabalhado aqui com uma identidade falsa para entender o que nossos funcionários estão passando. Sua voz ecoou no corredor, clara e nítida. E o que vi me chocou profundamente. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado, quase tangível. Todos os olhos estavam voltados para ela, alguns cheios de incompreensão, outros de medo. Camille não se deixou desestabilizar. Ela não tinha nada a perder e tudo a ganhar ao expor a verdade. Ela então se virou para Sophie, que a encarava com um misto de irritação e medo. Camille sustentou seu olhar sem fraquejar, antes de deixar escapar, em tom seco. Sophie, ontem à noite você me humilhou na frente de todos. Você abusa de seu poder sobre funcionários que não têm escolha a não ser obedecê-lo. Isto é inaceitável. Ela deixou um momento de silêncio, como se para todos digerirem suas palavras. Você é demitido imediatamente. O rosto de Sophie, que normalmente era tão segura de si, ficou lívido. Seus lábios tremiam ligeiramente, mas ela não ousou dizer nada. Camille agora a ignorava, e mandá-la embora dessa maneira deixou Sophie indefesa e, por sua vez, humilhada. Então, ela recorreu a Monsieur Lambert, o diretor. Um homem que ela sempre respeitou pela sua aparência de calma e competência, mas que, por trás da máscara, se revelava tão corrupto quanto os demais. Camille, sem perder um segundo, olhou-o diretamente nos olhos. Senhor Lambert, sua negligência com seus funcionários é uma vergonha para este hotel. Você não merece esta posição. Você também está demitido. O realizador tentou abrir a boca, mas o olhar impassível de Philippe Delacroix, que ficou para trás, dissuadiu-o de protestar. Um leve aceno de cabeça do pai foi suficiente para pôr fim a qualquer tentativa de rebelião. Camille não prestou atenção às suas tentativas desesperadas de defender sua honra. Ela continuou, parecendo determinada. Quanto aos outros, introduzirei reformas. Todos os funcionários serão tratados melhor e serão aplicadas sanções contra aqueles que abusarem do seu poder. Ela fez uma pausa, seus olhos examinando a assembleia, e então concluiu. A era em que os funcionários eram tratados como nada acabou. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários, até então invisíveis, entreolharam-se com os olhos cheios de lágrimas, emocionados com a promessa de Camille. Eles se sentiram vistos, reconhecidos, pela primeira vez. Emoções que haviam sido reprimidas por muito tempo finalmente vieram à tona. Jean-Baptiste Morial, o investidor arrogante que no dia anterior tratara Camille como uma inferior, deu um passo à frente, tentando salvar a face com insistência desdenhosa. Ele ainda se acreditava superior, mesmo nesta situação. Camille, não seja dramática. Eles são apenas servos. Sua voz estava tingida de irritação, como se ele interpretasse suas palavras como uma simples piada. Mas Camille, sem nenhum sinal de fraqueza, fixou-lhe um olhar gelado, o coração batendo forte, mas a mente clara. Você nunca mais fará negócios conosco. Seu tom era firme e irrevogável. Philippe Delacroix, que até então não tinha falado, limitou-se a acenar com a cabeça, um gesto silencioso mas significativo. Foi um acordo tácito, uma validação do ultimato da filha. Os dias seguintes foram marcados por mudanças radicais. Foram organizadas reuniões com o pessoal, foram implementadas novas políticas para melhorar as condições de trabalho e foi dada especial atenção ao reconhecimento dos funcionários. Camille não só descobriu a verdade sobre a exploração dos mais vulneráveis, mas também tomou medidas concretas para reverter a dinâmica de poder que reinou no hotel durante demasiado tempo. Certa manhã, enquanto atravessavam um dos corredores, uma idosa faxineira, que Camille via com frequência nos cantos discretos do hotel, parou na sua frente. Ela olhou para ela emocionada, quase envergonhada. Obrigado, senhorita Delacroix. Ninguém nunca nos defendeu antes. Camille sorriu calorosamente, seus olhos brilhando com uma nova emoção. Ela sabia que tinha feito muito mais do que mudar as regras administrativas. Ela tocou a vida de centenas de pessoas que, até então,
Nunca ousaram ter esperança de uma vida melhor. E pela primeira vez em muito tempo, seu pai olhou para ela com sincero orgulho, não mais como a filha herdeira de um império, mas como uma mulher forte, capaz de mudar o mundo ao seu redor.